Márcia, eu queria aproveitar isso tudo que você trouxe e fazer um combo aqui, né? Primeiro, quando você fala, uma coisa que me choca muito, lógico, que, né, a gente está vendo isso, mas a gente fica muito chocada com a falta, às vezes mesmo, de solidariedade, né? A famosa sororidade, né? Uma mulher com a outra. A gente vê isso agora, acontecendo agora, nesse exato momento, no caso do Estopa, né? Ele tem uma companheira agora atual, e essa companheira atual ajuda ele a esculhambar com a companheira antiga dele, enfim, aquela, não sei se você deve estar por dentro, né, da história com a filhinha dele, ele agora, né, virou de direita e tal, enfim, uma confusão, uma baderna, mas isso que você falou me lembrou muito a esposa dele, a esposa atual, porque a esposa atual, ela entrou também na jogada contra, né, a esposa anterior. Quer dizer, não tem essa coisa de pensar assim, não, além de ter uma solidariedade com a outra mulher, né, mas ter também uma coisa assim, que eu tô com esse cara hoje, se esse cara, ele age assim com a ex, amanhã, eu sendo a ex, ele faz isso comigo. Então, não tem esse tipo de pensamento, que para mim é um pensamento muito óbvio, né? Então, por exemplo, eu sou mãe solo, né? A minha filha já é adulta e tal, mas fui mãe solo ao longo da vida. O progenitor dela, que eu chamo de progenitor por causa de um amigo meu que é da área jurídica, eu chamava pai biológico, ele falava, ó, nem é pai biológico, tá? Porque quando a gente vai fazer documentos de ação, de qualquer coisa, a gente escreve lá o progenitor, porque a lei entende que esse tipo de gente não tem nem que ser chamado de pai, nem que seja só biológico. Mas, enfim, como eu fui mãe solo, né, e quando eu estava com ele foi um relacionamento abusivo, então depois ele casou com outra moça e teve outra filha. Quer dizer, eu já não sou um exemplo de que aquele sujeito não é um sujeito para você casar e nem para fazer filho. Você está entendendo? Então, assim, isso me deixa muito admirada no pensamento de algumas mulheres, né? E aí, quando eu falei para você que eu queria fazer um combo, que é para a gente analisar, por exemplo, mulheres que são de extrema direita, né? Que a gente tem aí Carol Detone, Júlia Zanata, Bea Kicis, enfim, é um combo de chorume. Eu fico muito triste de falar isso, porque são mulheres como nós e o que a gente conseguir lutando, elas também conseguirão, mesmo lutando contra, né? Então, eu queria que você falasse assim, um pouco sobre mulheres que adotam essa posição. Então, de fato, nós, feministas, lutamos pelos direitos das mulheres, direitos dos quais essas mulheres antifeministas farão uso em benefício próprio, lutando contra aquelas mulheres que lutam pelos direitos das mulheres. Então, elas combatem os direitos das mulheres enquanto elas fazem uso dos direitos conquistados pelas mulheres que elas combatem. Combatem o direito, combatem as mulheres feministas e se aproveitam de maneira covarde e canalha dos direitos conquistados por essas mulheres. Ao mesmo tempo, a gente não pode ter raiva delas, porque são pessoas que, na verdade, não raciocinaram até as últimas consequências. Então, elas têm uma lacuna de reflexão, uma lacuna de inteligência mesmo, né? Se uma mulher continuar raciocinando, ela vai virar feminista, isso é certo. Mas há mulheres que são travadas nesse ponto, então elas não conseguem ter um avanço cognitivo e um avanço moral e ético que faça com que elas se politizem nessa direção. E com isso, claro, eu estou dizendo, como dizia a Simone de Beauvoir, que eu citei hoje aqui, há mulheres que têm essa posição subalterna, que acreditam que, se associando com homens, que elas vão ter um lugar ao sol. Então, elas buscam aquela migalhinha de poder que é concedido a elas no momento em que elas se submetem, em que elas aceitam o jogo dos homens, né? Ao mesmo tempo, são canalhas nas duas direções, porque
duas instâncias, né? Enquanto combatem as mulheres que conquistam os direitos para elas e usam esses direitos que elas conquistaram para ajudar os homens a desgraçarem as vidas, enquanto elas são mantidas individualmente, como se não existisse sociedade, né? Não existisse comunidade de mulheres. Bom, agora, sobre esse sujeito aí chamado Estopa, eu posso notar que vocês não sabem o meu envolvimento nessa história, né? Não. E, teve até uma live, eu falei uma live há alguns dias no canal do YouTube chamado Mídia Livre, eu acabei tendo que falar, porque eu processei já o Leonardo Estopa no passado, porque ele começou a me atacar gratuitamente. Existem muitos aspectos que nem dá tempo de falar agora, mas só para resumir, eu já o processei no passado, não me lembro se a sentença já saiu, mas parece que sim, não sei direito. Eu tenho tantos processos que eu não lembro. E que agora eu pedi agora uma liminar de afastamento, para que ele não fale mais o meu nome, porque ele começou a dizer que assim, mais ou menos, ele estava pensando, ele estava falando de feminicídio envolvendo o meu nome, dizendo, se os homens cometem feminicídios, a culpa é da Márcia Tiburi, ou coisas parecidas, enfim, não lembro exatamente o texto, mas são coisas desse tipo, como se eu fosse a responsável por ele ter parado de visitar a filha. Então, as advogadas me chamaram para falar, porque, de fato, eu e várias outras mulheres ajudamos a ex-esposa dele, que era uma mulher que estava naquilo que, na minha percepção, era um cárcere privado. Me pediram ajuda. Gente, eu contei nessa live que é um hábito meu ajudar mulheres, eu ajudo pessoas, ajudo mulheres, ajudo muito pouca gente, porque sou apenas uma pessoa tentando ajudar, mas ajudo pessoas sempre que posso, ajudo as mulheres a fazer política, ajudo as mulheres a fazer movimentações, participei da criação de vários movimentos por mais mulheres na política, a Partida, por exemplo. Enfim, tem toda uma história minha com a pedagogia feminista, o letramento feminista. Estou há muitos anos, enfim, falando, escrevendo. Eu acho que fui a primeira mulher no mundo da mídia, há 20 e tantos anos atrás, a dizer que eu era feminista e assim por diante. Então, é disso que a gente está falando. Mas, assim, então, eu não sei o que dizer sobre eu não sei o que dizer sobre uma mulher do Estopa, uma mulher do Bolsonaro, uma mulher do Sóstenes, uma mulher... Eu sei que as mulheres que estão de acordo, às vezes são mulheres abusadas, elas mesmas, vocês sabem que abusadores... Eu já tive um relacionamento muito esquisito, que parecia um relacionamento abusivo, e eu demorei muito tempo para perceber o que acontecia. Então, em geral, as pessoas abusivas, elas são muito demandantes, solicitantes, e elas jogam de uma maneira dupla, têm duas caras, e você também tem muita pena delas, porque elas jogam também com doenças, com fragilidades e tal, e eles sabem, enfim, esses perversos sabem fazer esse jogo de ficar chorando. Então, o caso do Estopa não me o estilo que ele faz não me é estranho, acho que todo mundo que conhece esse transtorno de perversão narcísica sabe do que eu estou falando, talvez seja o caso dele, não estou dizendo que mas talvez seja, porque ele fala uma coisa nas redes e depois ele faz outra coisa na vida. Uma coisa que é super importante, que para mim é mais escandalosa, ele mente que quer ver a filha, e na verdade ele não vai ver a filha, ele não é proibido de ver a filha, ele não foi ver a filha nunca, e inclusive pediu para deixar de ver na justiça. E aí ele mente para as pessoas que ele quer ver. Então é uma história assim, daquelas... Eu tenho dito o seguinte, eu sempre gostei de estudar Hitler, Mussolini, e grandes personagens, Napoleões, e grandes personagens que seriam homens soberanos e poderosos, e perversos, e grotescos, e ridículos, e infames da política, o que o Foucault chamava de governantes infames. Eu sempre gostei de analisar essas figuras, por isso mesmo que
também não foi difícil para mim analisar o fascismo. Então, eu falei de Donald Trump, de Bolsonaro, dos generais da época da ditadura militar, e assim por diante. Eu estudei e escrevi um livro chamado Ridículo Político, que saiu em 2017. Então, agora eu estou estudando o quê? O segundo escalão, o terceiro escalão, estou estudando assim esses personagens da vida cotidiana. Mas então, esse Estopa não me surpreende, não me escandaliza, conheço vários do mesmo tipo, ele é só mais um, mas é um esperto, porque tem, sei lá, 500, 600 mil seguidores, é uma pessoa que precisa ser controlada juridicamente na justiça, imagino que esse sujeito vai acabar sendo preso, e espero que ele não cometa nenhum crime maior do que os que ele cometeu até agora, espero que ele não fira nem machuque ninguém, nem sua mulher, nem sua ex-mulher, nem sua mulher, nem sua filha, nem ninguém, nem nenhuma de nós que também atuamos para ajudar essas duas, né, mãe e filha, nem que ele não faça mal às advogadas, espero que ele não faça mal a ele mesmo, que ele possa criar alguma consciência, mas acho muito difícil pelo tipo de personalidade e de transtorno que provavelmente ele tenha, que não é um transtorno qualquer. Então, estou, num certo sentido, realmente envolvida com isso, o que me faz saber muitas coisas também. Mas, enfim, eu falei o necessário aqui para vocês, e nessa outra live também falei o necessário e toda a genealogia daquilo que eu vivi em relação a esse caso. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!